O comandante-geral, no uso de sua competência prevista no artigo 12, 1 graus, da Lei Complementar nr. 54, de 13 de dezembro de 1999 e do 4º, do art. 2º do Decreto nr. 40.875, de 18 de janeiro de 2000, resolve. Capítulo I. Generalidades. Art. 1º. O Regulamento do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem por finalidade estabelecer a missão, a organização, as atribuições orgânicas e funcionais e ainda, disciplinar as linhas gerais de seu funcionamento. Art. 2º. O Estado-Maior, EMBM, é a unidade de direção geral responsável, perante o Comandante-Geral, pelo estudo, planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas as atividades do CBMMG. Art. 3º. O Estado-Maior tem a seguinte estrutura orgânica. I. Chefe do Estado-Maior. Segunda. Subchefe do Estado-Maior. Terceira. Seções. A. Primeira seção, BM1, Pessoal, Ensino e Legislação. B. Segunda seção, BM2, Atividade e Inteligência. C. Terceira seção, BM3, Instrução e Operações. D. Quarta seção, BM4, Logística. E. Quinta seção, BM5, Comunicação Social. E. Quinta seção, BM5, Comunicação Organizacional. Alterada pela Resolução nº 10303. F. Sexta seção, BM6, Planejamento, Convênios, Orçamento e Projetos, acrescentado pela Resolução nº 26907. G. Centro Integrado de Informações de Defesa Social, CINDS. Acrescentado pela Resolução nº 365 de 16/10. Quarta, Centro, revogado pela Resolução nº 10303. A. Centro de Atividades Técnicas, CET. Primeiro, o preenchimento do cargo de chefe do EMBM será feito pelo governador do Estado, mediante indicação do comandante-geral. Segundo, cada seção do EMBM contará com um chefe, adjuntos, auxiliares. Capítulo 2. Das competências. Seção I. Competência do Estado-Maior, EMBM. Art. 4º. Compete ao EMBM. I. Estudar, orientar, planejar, coordenar e controlar todas as atividades do CBMMG. Segunda, assegurar a atuação convergente e dinâmica das unidades de direção intermediária e de execução visando a eficiência e a eficácia da atividade fim. Terceira, assegurar a atuação harmônica, eficiente e eficaz das unidades de execução na atividade fim. Quarta, proporcionar os elementos necessários às decisões do comandante-geral nas questões básicas relativas a todos os campos de função de comando. V. Assessorar o comandante-geral na formulação das bases doutrinárias para o preparo e emprego do CBMMG e na definição das políticas de comando. Sexta, coordenar, internamente, a integração e a participação das unidades de direção intermediária e dos escalões subordinados no processo de planejamento e, externamente, a interação do CBMMG no contexto da dinâmica social. Sétima, elaborar as diretrizes, planos, instruções e ordens do comandante-geral. Oitava, baixar instruções, ordens e orientações necessárias à implementação das políticas, diretrizes e planos do comandante-geral, visando a consecução plena das metas e objetivos do CBMMG. Nona, supervisionar a execução das diretrizes, planos e ordens. X. Outras atividades correlatas ou que vierem a ser atribuídas ao EMBM por leis e regulamentos supervenientes ou pelo comandante-geral. Seção 2ª. Competência do chefe do EMBM. Art. 5º. O chefe do EMBM dirige, orienta, coordena e fiscaliza os trabalhos do Estado-Maior e, na qualidade de principal assessor do comandante-geral, acumula as funções de subcomandante do CBMMG, sendo seu substituto eventual. Primeiro, o chefe do EMBM terá precedência funcional e hierárquica sobre os demais coronéis do CBMMG. Segundo, compete ao chefe do Estado-Maior. E. Orientar e dirigir os trabalhos do EMBM. Segunda,
promover a coordenação e o controle diretos das unidades de direção intermediária, comandos intermediários e unidades operacionais diretamente subordinadas ao comandante-geral. Terceira, promover, através de ação de linha hierárquica, o cumprimento das diretrizes e ordens e a observância da disciplina no âmbito do CBMMG, consoante as políticas do comandante-geral. Quarta, supervisionar, orientar, coordenar e controlar as atividades de todas as unidades do CBMMG. V. Assessorar o comandante-geral nos assuntos de justiça e disciplina e jurídicos, propondo-lhe as medidas necessárias e pertinentes em relação aos feitos administrativos e judiciais, quando extrapolarem a sua competência. Sexta, corresponder-se e ligar-se, no seu nível, com autoridades externas ao CBMMG, quando for exigida a intervenção do comandante-geral, representá-lo, no seu impedimento ou mediante ordem ou delegação dele. Sétima, praticar os atos necessários ao perfeito funcionamento e à eficácia das atividades do EMBM. Oitava, promover periódicas reuniões de coordenação, estudo, orientação ou consulta entre diretores, comandantes, chefes, oficiais, praças e, quando entender conveniente, órgãos congêneres e entidades representativas ligadas a assuntos de interesse do CBMMG. Nona, autorizar e fixar as regras gerais de reuniões e ou encontros e aprovar o calendário trimestral da atividade de coordenação e controle, que envolvam diferentes comandos ou atividades setoriais. X. Atribuir ao subchefe do EMBM encargos de planejamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos. X. Designar oficiais e praças para exercerem funções no EMBM. 12. Propor ao comandante-geral a designação de militares e profissionais civis de outras organizações, com conhecimentos especializados, para missões de colaboração em trabalhos do EMBM. B. Designação de oficiais para as diretorias e comandos operacionais. C. Distribuição de material e equipamento em face das necessidades operacionais e administrativas. 13. Designação de comissões. 14. Conceder férias aos coronéis, aos assistentes e chefes de seções do EMBM. 15. Coordenar, orientar e fiscalizar o exercício da assistência militar junto às secretarias e outros poderes do Estado e Prefeitura Municipal. 16. Designar oficiais para a função de assistente militar. 17. Outras atribuições correlatas ou que vierem a ser-lhe cometidas pelo comandante-geral ou através de normas supervenientes. Seção 3ª. Competência do subchefe do EMBM. Art. 6º. O subchefe do EMBM auxiliará diretamente o chefe do Estado-Maior, de acordo com os encargos que lhe forem atribuídos, competindo-lhe. E. Coordenar. A. Os trabalhos das seções do EMBM. B. Os estudos que visem a formulação das bases doutrinárias do preparo e emprego do CBMMG. C. As atividades de elaboração das políticas e diretrizes do comandante-geral, bem como as revisões e ampliações. D. A elaboração de exposição do comandante-geral e do chefe do EMBM. E. A elaboração do relatório anual do CBMMG e outros exigidos pela situação. Segunda. Outras atribuições correlatas ou que vierem a ser-lhe cometidas, mediante ordem ou norma superveniente. Seção 4ª. Competência da primeira seção, BM1. Art. 7º. A BM1 é a seção do EMBM responsável pela assessoria nos campos de administração de pessoal, em especial nos de ensino, profissional e assistencial, efetivo, pessoal civil e militar, jurídico, legislação, justiça e disciplina, e pesquisa, doutrina e desenvolvimento. Art. 8º. Compete à BM1 estudar, planejar e propor medidas e ações, com vistas a e, no campo de efetivo, a. Definir bases para o estabelecimento de uma política relativa ao efetivo do pessoal civil e militar do CBMMG. B. Identificar aplicações de processamento eletrônico de dados nas diversas funções de administração de pessoal. C. Exercer o controle sistemático do efetivo do pessoal civil e militar do CBMMG, realizando estudos constantes, visando ao planejamento anual do recrutamento e seleção. D. Propor a criação, ativação, extinção, desativação, elevação e redução de efetivos de OPM.
E acompanhar a política de emprego de pessoal nas diversas áreas de atividade. F. Estabelecer critérios para fixação de vagas em cursos e estágios para pessoal do CBMMG. G. Elaborar o quadro de organização e distribuição, QOD, e o detalhamento, DD-QOD, do efetivo do CBMMG. Segunda, no campo jurídico. A. Referente à justiça e disciplina. 1. Acompanhar o controle das atividades de polícia judiciária militar exercidas pelo chefe do Estado-Maior e comandante-geral. 2. Examinar processos e matérias passíveis de apuração, verificando a regularidade dos autos de sindicâncias, inquéritos, petições e outros expedientes, relativos ao pessoal civil e militar, mediante ordem do chefe do Estado-Maior e comandante-geral. 3. Acompanhar as publicações pertinentes à justiça e disciplina, propondo as correções porventura necessárias. 4. Analisar expedientes e preparar respostas, para a decisão do chefe do Estado-Maior e comandante-geral a solicitações, interpelações e requerimentos de informações oriundas dos órgãos externos ao CBMMG. B. Referente à legislação. 1. Identificar, controlar e acompanhar projetos de leis e decretos, em tramitação nas casas legislativas federal e estadual, de interesse do CBMMG. 2. Examinar os fundamentos e a forma dos anteprojetos de leis, decretos, regulamentos e quaisquer atos normativos emitidos no âmbito do CBMMG. 3. Selecionar as normas jurídicas publicadas nos diários oficiais da União e do Estado, de interesse para as atividades do CBMMG, divulgando-as, oportuna e adequadamente, às frações interessadas, com os esclarecimentos necessários. 4. Realizar estudos e pesquisas legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias relacionadas com a área de pessoal, quando de interesse do CBMMG. 5. Elaborar e revisar minutas de atos administrativos e textos normativos relativos a assuntos de interesse do CBMMG, em especial sobre os aspectos da técnica legislativa, para apreciação do Estado-Maior e decisão do Comandante-Geral. 6. Organizar e manter atualizado o ementário de normas do CBMMG, englobando a legislação peculiar e a específica, bem como as que impliquem interveniência nas atividades policiais militares ou destas em atividades de outros órgãos. C. Referente ao acompanhamento dos assuntos jurídicos. 1. Supervisionar os expedientes relativos às informações que devam ser prestadas pelo Comandante-Geral do CBMMG aos órgãos do Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado. 2. Elaborar estudos e preparar informações, por recomendação do chefe do Estado-Maior e Comandante-Geral. 3. Estabelecer ligação horizontal, de assessoria, com as secretarias de Estado, órgãos do Judiciário, Ministério Público e instituições militares congêneres, visando coligir elementos informativos para subsidiar decisões em matéria de pessoal, no âmbito interno ou externo. 4. Emitir pareceres com vistas a orientar as decisões do Comandante-Geral nos recursos administrativos de interesse dos servidores do CBMMG. 5. Manifestar-se sobre questões que envolvam matéria de natureza jurídica de interesse do CBMMG. 6. Examinar as propostas de atos normativos elaborados pelas unidades de direção intermediária, para a decisão do chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral. 7. Minutar consultas a órgãos externos, em assuntos de natureza jurídica, quando necessários e cabíveis, no âmbito do Comando-Geral. 8. Minutar esclarecimentos às consultas dirigidas ao Comando-Geral. 9. Minutar os atos normativos e despachos de competência do chefe do Estado-Maior e Comandante-Geral. Terceira, no campo de ensino. A. Analisar e propor a implantação de diretrizes e normas pertinentes ao ensino profissional e assistencial. B. Orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de ensino, consoante as BIP. D. Pesquisar e acompanhar a evolução do ensino, com vistas à implementação de medidas modernizantes no CBMMG. E. Propor a divulgação de assuntos de interesse do CBMMG para pesquisas nos cursos de oficiais. Quarta, no campo da pesquisa, doutrina e desenvolvimento. A. Analisar monografias voltadas para a área de pessoal, visando a implementação de medidas sugeridas. B. Atualizar documentos doutrinários do CBMMG, no campo de pessoal.
C. Manter contatos com a entidade responsável, perante o Estado, pelo processamento de dados informatizados e com a divisão de informática da Assembleia Legislativa visando consulta aos seus bancos de dados. D. Estudar, em conjunto com a Adjuntoria de Assuntos Jurídicos, a implantação de manuais e documentos normativos no CBMMG. E. Desenvolver estudos referentes a pessoal, junto a entidades privadas, para adoção no CBMMG. F. Planejar em conjunto com as demais adjuntorias, os assuntos a serem tratados nos encontros de B com V. Outras atribuições correlatas ou que vierem a ser cometidas à seção, mediante ordem ou norma superveniente. Seção 5. Competência da segunda seção, BM2. Art. 9. A BM2 é a seção do EMBM responsável pela assessoria na atividade de inteligência. Primeiro, as atribuições da BM2 são realizadas em consonância com as expressões do poder nacional. I. Política. Segunda, psicossocial. Terceira, econômica. Quarta, militar. V. Científica e tecnológica. Segundo, as atividades da BM2 são desenvolvidas em 05 campos distintos. I. Informática. Segunda, operações de inteligência. Terceira, defesa interna. Quarta, defesa pública. V. Contra-inteligência. Art. 10. Nos seus campos de atuação, compete à BM2 estudar, planejar, fiscalizar e propor medidas e ações com vistas a I. Supervisionar e coordenar, em todo o território do Estado, a atividade de inteligência do CBMMG. Segunda, definir bases para o estabelecimento da doutrina da atividade de inteligência do CBMMG. Terceira, elaborar os planos de inteligência e de busca do CBMMG. Quarta, produzir conhecimentos necessários às decisões do comandante-geral, bem como aos estudos e planejamentos a nível de Estado-Maior. V. Promover e coordenar o intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes do Sistema de Inteligência do CBMMG, SICORBOM. Sexta, estabelecer o relacionamento e ligações com os órgãos federais e estaduais de inteligência, assegurando o intercâmbio de conhecimentos. Sétima, coordenar operações de inteligência do SICORBOM, em todo o território do Estado. Oitava, promover a formação de uma correta mentalidade de inteligência no âmbito do CBMMG. Nona, elaborar os boletins reservados do Comando-Geral. X. Outras atribuições correlatas ou que vierem a ser cometidas à seção, mediante ordem ou norma superveniente. Seção 6ª. Competência da terceira seção, BM3. Art. 11. A BM3 é a seção do EMBM responsável pela assessoria na implementação da articulação operacional, do treinamento bombeiro militar, da administração das operações bombeiros militares. Art. 12. Compete à terceira seção estudar, elaborar e apresentar propostas, implementar decisões, orientar, coordenar e controlar a execução de planos e ordens relacionados. I. A articulação operacional. Segunda, ao treinamento profissional bombeiro militar. Terceira, a administração das operações bombeiros militares. Quarta, as operações de defesa do meio ambiente. V. A doutrina operacional do CBMMG. Sexta, a defesa civil. A. Promovendo a ligação entre o CBMMG e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. B. Ajustando o planejamento do CBMMG às diretrizes governamentais na área de defesa civil. Sétima, outras atribuições correlatas ou que vierem a ser cometidas à seção, mediante ordem ou norma superveniente. Seção 7ª. Competência da quarta seção, BM4. Art. 13. A BM4 é a seção do EMBM responsável pela assessoria no que se refere à logística. Parágrafo único. As atividades da BM4 são desenvolvidas nos seguintes campos. I. Campo de suprimento e manutenção de armamento, munição, apetrechos operacionais e obras. Segunda, campo de suprimento e manutenção de motomecanização e comunicação. Terceira, campo de suprimento e manutenção de intendência e fardamento. Quarta, campo de suprimento e manutenção de subsistência e saúde. V.
campo de suprimento e manutenção de informática. Art. 14. Nos seus campos de atuação, compete à BM4 estudar, planejar e propor medidas e ações com vistas a e orientar, coordenar, supervisionar e controlar os diversos projetos e atividades logísticas, considerando principalmente o levantamento das necessidades, obtenção, armazenamento, manutenção, distribuição, transporte, destinação final e utilização dos bens e serviços. Segunda, elaborar proposta orçamentária dos projetos e atividades logísticas. Terceira, difundir doutrina logística às unidades de direção intermediária e de execução. Quarta, fixar diretrizes voltadas à uniformização de comportamentos necessários à execução de projetos e atividades logísticas. V. Realizar pesquisa e experimentação de materiais para emprego administrativo e operacional. Sexta, implantar quadros de dotação de materiais e tabelas de suprimento. Sétima, manter um banco de dados estatísticos destinado ao suporte dos planejamentos do EMBM, no campo da sua atuação. Oitava, outras atribuições correlatas ou que vierem a ser cometidas à seção, mediante ordem ou norma superveniente. Seção 8ª. Competência da 5ª seção, BM5. Art. 15. A BM5 é a seção do EMBM responsável pelo assessoramento no campo da comunicação organizacional, sendo dividida em adjuntoria de comunicação interna e externa, adjuntoria de comunicação visual, marketing e publicidade, adjuntoria de cerimonial e relações públicas e adjuntoria de imprensa. Alterado pela Resolução nº 103, de 18 de agosto de 03. Art. 16. Compete à BM5 estudar, planejar, coordenar e propor medidas de ações com vista a, alterado pela Resolução nº 10303. E, no campo da comunicação interna e externa. A. Elaborar projetos, em nível estratégico, para viabilizar a implementação e atuação de veículos de comunicação interna no âmbito do CBMMG. B. Promover a valorização do público interno, através da informação e de sua contínua integração com a instituição e seus públicos. C. Promover a integração entre a instituição e o público externo. D. Coordenar e monitorar a home page do CBMMG e receber e responder e-mail da organização. E. Acompanhar a elaboração do clipping diário e elaborar clippings especiais e doutrinários. F. Planejar projetos de comunicação dirigida ou de massa. G. Planejar e desenvolver campanhas educativas com vistas a estimular ações preventivas referentes aos diversos campos de atuação do CBMMG junto ao público externo. H. Informar e estabelecer ações de informações ao público externo quanto aos assuntos de interesse da corporação, tais como concursos internos, cursos e treinamentos. I. Elaborar e atualizar o mailing list do público interno ativo, inativos e reformados. J. Avaliar resultados de pesquisa de clima e planejar projetos de intervenção. Segunda, no campo da comunicação visual, marketing e publicidade. A. Elaborar o Plano Global de Comunicação Visual, Marketing e Publicidade, estabelecendo diretrizes, políticas, projetos e programas. B. Organizar e manter em perfeito estado os materiais de comunicação visual e marketing sob a guarda da BM5. C. Planejar, coordenar e monitorar as atividades de pesquisa de opinião pública e enquetes direcionadas ao desenvolvimento da instituição e melhoria na sua prestação de serviços, através da verificação da qualidade dos serviços executados pelos órgãos de execução, direção e apoio. D. Planejar campanhas publicitárias de cunho promocional e de serviços. E. Avaliar resultados de campanhas preventivas, educativas e publicitárias e outros projetos desenvolvidos. F. Avaliar e prestar assessoria técnica a toda e qualquer peça de divulgação do CBMMG primando pela padronização visual e de conceitos. G. Planejar peças e projetos de comunicação dirigida ou de massa. H. Acompanhar a produção de peças de divulgação. I. Analisar os projetos institucionais e outros encaminhados pelo público externo, que possam afetar a imagem institucional ou a identidade corporativa. J. Analisar e avaliar convênios e propostas de parceria em nível estratégico, tático e operacional, relacionados com sua área de atuação. K.
promover e monitorar a imagem institucional junto aos diversos segmentos de público. L. Promover, padronizar e monitorar a identidade visual e corporativa. M. Elaborar manuais, boletim técnico e outros documentos doutrinários sobre atividades e assuntos correlatos. N. Planejar e promover ações de endomarketing e exomarketing. U. Identificar e captar espaço nos diversos veículos de comunicação de massa e dirigida para a divulgação da instituição CBMMG e das atividades por ela desenvolvidas. P. Orientar, exigir e monitorar a prática de ações de comunicação visual nos diversos eventos realizados na corporação ou que possua sua participação. Terceira, no campo do cerimonial e das relações públicas, RP. A. Estabelecer diretrizes e supervisionar as programações e as realizações de solenidades, comemorações e outros eventos no CBMMG. B. Promover treinamento das B5 das unidades operacionais na área de cerimonial militar e relações públicas. C. Recepcionar e acompanhar autoridades civis, militares e eclesiásticas em visita ao quartel do Comando-Geral. D. Elaborar manuais e cartilhas sobre assuntos correlatos. E. Elaborar e atualizar o mailing list do CBMMG e Governo, Mundo Oficial. F. Coordenar a elaboração e confecção de convites e outros materiais de papelaria que carreguem a marca do CBMMG. G. Planejar, coordenar e monitorar programas e projetos de relações públicas e de responsabilidade social a serem adotados por todas as unidades. H. Estabelecer programas e projetos de interações dirigidas aos diversos segmentos de público interno do CBMMG. I. Monitorar e avaliar resultados das atividades de RP. J. Traçar perfil de públicos-alvos do CBMMG com vista a estabelecer ações específicas de acordo com a necessidade especial. K. Elaborar plano de ações promocionais a serem implementadas em datas comemorativas. L. Elaborar o calendário geral de eventos de comunicação organizacional do CBMMG. M. Elaborar planos e projetos de RP que promovam a interação e o trabalho em equipe nas atividades do CBMMG. N. Administrar e coordenar o emprego dos instrumentos de relações públicas, tais como Museu Histórico, Banda de Música, VTR América La France e outras, ajustando-os aos objetivos da comunicação organizacional e marketing. U. Buscar permanentemente a integração entre as adjuntorias da quinta seção e entre as seções do EMBM. P. Promover a integração e a coesão do público interno. Q. Acompanhar e apoiar encontros, simpósios, exposições e congressos de interesse do CBMMG. R. Planejar e monitorar estandes de exposição e atividades similares, promovendo e estabelecendo a forma de participação do CBMMG em ações de interesse comunitário. S. Elaborar manuais, boletim técnico e outros documentos doutrinários sobre atividades e assuntos correlatos. T. Controlar e coordenar as atividades musicais da banda, orquestras e conjuntos, no que se refere à cultura técnica e emprego. U. Controlar e coordenar o arquivo e repertórios musicais. V. Atualizar e aperfeiçoar os currículos dos cursos de músicos do CBMMG, assim como colaborar tecnicamente para a otimização do seu recrutamento e seleção. X. Controlar o patrimônio referente aos instrumentos musicais e aparelhagem de som a cargo dos conjuntos. Z. Planejar, criar e organizar os acervos históricos fotográficos, documentais e bibliográficos do CBMMG. Quarta, no campo da atividade de imprensa. A. Elaborar o mailing list da imprensa mantendo-o atualizado. B. Manter a opinião pública informada sobre as atividades desenvolvidas pelo CBMMG. C. Analisar sistemática, qualitativa e quantitativamente os veículos de comunicação de massa, linha editorial de cada veículo, abordagem sobre temáticas em pauta e atividades afins. D. Manter o comando informado sobre os reflexos e repercussões internos e externos, em decorrência de notícias veiculadas sobre o Corpo de Bombeiros Militar. E. Acompanhar operações de vulto, apoiando os trabalhos da imprensa local. F. Colaborar com a agilização do fluxo de informações para a imprensa. G. Promover integração entre o Corpo de Bombeiros Militar e a imprensa estabelecendo normas e políticas de relacionamento entre CBMMG e imprensa. H.
orientar e monitorar as atividades de imprensa nas frações dos diversos segmentos de prestação de serviços do CBMMG. I. Promover treinamento periódico de B5 na área de imprensa. J. Acompanhar a produção de reportagens sobre o CBMMG. K. Elaborar manuais, boletim técnico e outros documentos doutrinários sobre atividades e assuntos correlatos. L. Incentivar e participar de programas na mídia. Seção 8A. Acrescentado pela Resolução nº 26907. Competência da 6ª Seção, BM6. Artigo 16-A. A BM6 é a seção do EMBM responsável pelo assessoramento nos campos de coordenação e controle de projetos, bem como planejamento institucional e orçamentário, sendo dividida em adjuntoria de orçamento, adjuntoria de convênios e adjuntoria de projetos. Artigo 16-B. Compete à BM6 estudar, planejar e propor ações e medidas com vistas a e definir bases para o estabelecimento de uma doutrina de planejamento institucional e orçamentário. Segunda, orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades conducentes à reforma e ou modernização administrativa na corporação, por intermédio da elaboração e análise de projetos, conforme determinação do Comando Geral, com vistas à consolidação do PAI e consequente inserção no orçamento-programa. Terceira, coordenar a celebração de convênios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como do setor privado. Quarta, coordenar, com o Sistema Estadual de Planejamento, as ações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, alusivas à área orçamentária. V. Coordenar, mediante diretrizes do Comando Geral, a captação e a aplicação de recursos de qualquer natureza no CBMMG. Sexta, assessorar o comandante-geral nos assuntos relativos às competências da seção. Sétima, no campo orçamentário. A. Compatibilizar os projetos e atividades com o planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. B. Consolidar a proposta orçamentária dos projetos e atividades do CBMMG. C. Preparar os pedidos de créditos adicionais necessários ao cumprimento das demandas da corporação. D. Acompanhar a execução orçamentária por intermédio de avaliação contínua, reportando ao chefe do EMBM todas as informações com vistas à efetiva e eficaz utilização dos recursos orçamentários destinados ao CBMMG. Oitava, manter atualizadas as normas alusivas à execução orçamentária e convênios no seu campo de atuação. Nona, consolidar as informações inerentes ao CBMMG, para a composição do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI e do Plano Plurianual de Ação Governamental, PAG, em consonância com as políticas públicas governamentais. X. Descentralizar os créditos orçamentários aos respectivos setores do CBMMG, conforme diretrizes da chefia do EMBM. X. Remanejar créditos orçamentários mediante demanda apresentada pelas gerências e pela chefia do EMBM. 12. Avaliar e adotar as medidas necessárias à suplementação de créditos orçamentários. Artigo 16-C. O detalhamento das atribuições das adjuntorias, que compõem a 6ª seção, será definido em instrumento próprio homologado pelo chefe do EMBM. Seção 8B, acrescentando pela Resolução nº 365, de 16/10. Competência do SINS. Artigo 16-D. O Centro Integrado de Informações de Defesa Social, SINS, criado pela Lei nº 13.772/2000 e Decreto nº 43.778/2004, é o responsável pela análise criminal e de sinistro de todo o ciclo de informações, desde o registro do fato até a execução da pena ou solução do sinistro e se fundamenta na análise, quantitativa e qualitativa, no tempo e no espaço, das informações produzidas no âmbito do Sistema Integrado de Defesa Social. Artigo 16-E. As atribuições específicas do SINS serão detalhadas em Normas Gerais de Ação, NGA, da Chefia do Estado-Maior. Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo não podem contrariar as normas vigentes relativas ao SINS. Seção 9. Competências comuns aos chefes de seção do EMBM. Art. 17. São competências comuns aos chefes de seção do EMBM. I.
estabelecer as instruções contendo as normas gerais de ação da respectiva seção, submetendo ao chefe do EMBM para homologação. Segunda, propor lotação de pessoal para a seção, nos limites estabelecidos no DDQOD. Terceira, propor a designação de grupos de trabalho e comissões para encargos temporários relativos aos campos de atuação de sua seção. Quarta, adotar providências necessárias à realização de diligências pelo pessoal da seção. V. Conceder férias aos servidores da seção. Sexta, designar oficiais e praças para exercerem funções na seção. Sétima, promover e monitorar a imagem e a identidade corporativa através de suas respectivas funções. Acrescentado pela Resolução nº 103, de 18 agosto 03. Oitava, elaborar o relatório anual de produções de serviço e desempenho das respectivas seções. Acrescentado pela Resolução nº 103, de 18 agosto 03. Capítulo I e V. Das substituições. Art. 18. As substituições temporárias no EMBM obedecerão os seguintes critérios. I. O chefe do EMBM é substituído pelo coronel mais antigo do CBMMG. Segunda, o subchefe do EMBM é substituído pelo tenente-coronel mais antigo do EMBM. Terceira, o chefe de seção do EMBM é substituído pelo oficial de maior posto e mais antigo da seção. Quarta, as substituições dos demais oficiais e praças são feitas no âmbito de cada seção do EMBM, obedecidos à estrutura orgânica, os cargos e funções da seção, os critérios hierárquicos e de precedência, bem como outras normas pertinentes. Parágrafo único. Para efeito de pagamento de substituição temporária, prevalecem os postos e graduações privativos de cada cargo, na forma definida no detalhamento e desdobramento do quadro de organização e distribuição, COD, do CBMMG. Capítulo 4. Das disposições finais. Art. 19. O EMBM disporá de um regimento interno, baixado pelo chefe do EMBM, que estabelecerá as atividades internas e as atribuições para os diversos cargos que integram o EMBM. Art. 20. O chefe do QET deverá propor o seu próprio regulamento, em 30 dias, a partir da publicação da presente resolução. Revogado pela Resolução nº 103, de 18 agosto 03. Art. 21. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. Quartel em Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2000.